Paz do Senhor, casas dignas, paz e graça, que a paz do Senhor seja abundante em nossas vidas, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma semana de devocional, mais uma semana buscando a presença do nosso Deus e dizendo a Ele que nós desejamos as suas misericórdias renovadas sobre nós, que nós estamos aqui porque Ele é a nossa prioridade, porque Ele é o nosso amor maior, porque desejamos nos encher do Senhor, aprender com Ele, né? Andar em Sua presença e assim sermos perfeitos, né? De fé em fé, de glória em glória. Bom dia, Lilde, bom dia, Maria Luísa. Hoje, o texto que veio à minha mente para a gente meditar um pouquinho foi o texto que está em Filipenses. Semana passada nós falamos muito, né, dessa nossa mudança de atitude e entendemos que tudo, né, ou boa parte dessa mudança vem na nossa mudança de mente. E a gente sabe que a nossa mente é o campo, né, de batalha. Bom dia, Laurinelli, irmão Walter. A gente sabe que a nossa mente é o campo de batalha. A gente sabe que esse é o lugar, um dos lugares, né? Acho que o principal, mais afetado, especialmente nos dias em que estamos vivendo. Nós ouvimos falar tantas coisas, né, sobre essa guerra, né, que há com relação à nossa mente, a manter sanidade. E pensando nisso, foi que veio esse texto de Filipenses, né? Então, Paulo fala aos Filipenses o seguinte: bom dia, Ana Cris, bom dia, Lê. Ele fala assim aos Filipenses, a partir do 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí ele segue: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Essa exortação, né, de Paulo, eu acredito que ela vem a calhar muito bem para os nossos dias. Bom dia, dona Inides. Oi, Laurinelli, tá tudo bem? Recuperando a cada dia. Ela vem muito a calhar para os nossos dias, para o tempo em que nós estamos vivendo, né? Como eu falei, é um tempo onde há uma preocupação grande com relação à mente das pessoas, né? Tem se falado, inclusive, que a nova pandemia será justamente sobre a saúde mental. E nós precisamos, como guerreiros do Senhor, né? Nós precisamos guardar a nossa mente em Cristo, ter uma mente renovada, buscar no Senhor, né? Essa mente renovada, para que aquilo que é dito desse tempo não nos atinja. A gente já sabe que a fé, ela vem pelo ouvir. E às vezes nós pensamos que é somente a fé em Deus que vem pelo ouvir. Mas não, nós podemos criar fé em outras coisas quando nos colocamos a ouvir aquelas outras coisas. Bom dia, Nélia. Quando nós nos colocamos a ouvir, né, aquelas outras coisas, isso vai gerando fé em nosso coração também.
como foi no início da pandemia, né? No início, quando começou a espalhar e as pessoas ficavam preocupadas e querendo assistir jornal para saber notícia, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E como isso, né, afetou muitos de nós, aqueles que ficaram dentro dessa rotina de notícia o tempo todo, como que o medo chegou aos corações. E Paulo aqui, ele dá algumas fórmulas, né, de mudança de mente, de atitude. A primeira que ele coloca é de se alegrar. Alegrem-se sempre no Senhor. Nós já falamos também sobre isso, sobre a busca pela alegria, né? Sobre viver não a alegria de está tudo bem, como muitos às vezes falam, né? Não é um otimismo, não é viver num otimismo, num mundo de poliana, né? Achando que tudo está bem, mas procurar a alegria que há no Senhor, que nos dá força para viver. E ele fala de um outro segredo, que é sobre a amabilidade. Então, que a nossa amabilidade, que possamos ter essa natureza amável, né? E que isso seja conhecido de todos. E isso vai trazer, né? Vai fazer o Senhor estar perto. Ele diz que o Senhor está perto, né? Perto está o Senhor. Então, a alegria que a gente busca em Deus, né? Deixar que o amor do Senhor nos torne essas pessoas amáveis. Ele vai estar perto de nós. E aí ele fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma. E como isso é uma guerra em nossas vidas nesses dias, né? Conversando entre nós mesmos, pessoas que confessam o Senhor. Quanto que eu já ouvi irmãos queridos falando, eu estou em crise de ansiedade. Eu mesmo já passei por uma dessas crises de ansiedade. Mas a exortação que nós recebemos é de não andar ansioso por coisa alguma. E se alguém disse isso, é porque é possível que andemos sem essa ansiedade. Como andar sem ansiedade? Bom dia, Marizene. Como andar sem ansiedade, né? Então, eu comecei falando da fé que vem pelo ouvir. Nós estamos ouvindo que é um tempo de ansiedade, que é um tempo onde as crises de ansiedade vão aumentar. E se eu ouço o tempo todo isso, então eu vou ter fé nisso, né? Eu vou acreditar que é assim, que possivelmente com a minha vida também pode ser assim. Aqui nós recebemos a instrução, oração e súplica e ações de graças. Então ele não diz que coisas não iriam nos preocupar, mas diz para a gente não andar ansioso com essas coisas que nos preocupam, que causam algum tipo de aflição ao nosso coração. Todas elas devem ser conhecidas de Deus. É certo que Deus sabe de todas as coisas, mas Ele sempre deseja esse relacionamento íntimo, pessoal, onde o seu filho, sua filha se aproxima dele e diz: Senhor, eu estou passando por isso me preocupa, isso me abate. Nós vimos durante a trajetória dos Salmos o exemplo de Davi, que chegava diante de Deus e dizia, né, falava do que estava incomodando o seu interior. E aí ele fala que ao apresentarmos todas as nossas queixas, angústias, medos, enfim, ao Senhor, a paz dele vai vir ao nosso coração. Essa paz que excede a todo entendimento, que é difícil de se explicar, né? Como que em meio às lutas, às dificuldades, alguém permanece sereno, tranquilo, em paz. É porque essa pessoa sabe que ela tem um Pai, né? E que Ele é um Deus formoso que faz tudo no seu devido tempo e que Ele sabe o tempo certo de resolver cada demanda nossa. Ele sabe o que precisamos para aprender, para avançar. E então,
E diz que essa paz, olha que coisa, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Jesus. Então existe uma arma que o Senhor trouxe para o povo de Deus. E nós precisamos usar essa arma. E lá adiante, no 8, ele fala o que nós devemos pensar. Bom, nós batalhamos, né, diante de Deus, colocamos as nossas inquietações e a gente precisa substituir esse pensamento, já que ao colocar diante de Deus, nós cremos que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós precisamos mudar o pensamento, tirar aquele pensamento que está nos afligindo, né? Do nosso coração, mas principalmente da nossa mente. Como fazer isso? Então, aqui ele diz, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, substitua o pensamento que traz aflição ao teu coração. Se você já batalhou, né? Colocou diante de Deus em oração, súplica, ação de graça. Se você entende que Deus é seu Pai, né? E que Ele está cuidando de todas as coisas, o próximo passo é você tomar a posição e não permitir que esse pensamento continue na sua mente. Eu sempre digo que tudo isso aqui que Paulo colocou para os filipenses são as credenciais de um pensamento que pode entrar. Imagino assim como um lugar, né, em que há credenciais para alguém entrar. Então, olha se ela tem a carteirinha, se é de menor, se é de maior, cada lugar tem o seu, né? Atualmente a gente entra, se está de máscara, se vai medir a temperatura, se está abaixo, né, dos 37,8, se você usou o álcool em gel. Então, são credenciais usadas para que você tenha acesso a algum lugar. Então, assim, o meu conselho, que eu sempre procuro fazer também, né? Eu preciso de ter essa coisa mais concreta, sabe? Então, eu sempre penso assim, eu coloco guardas na minha mente. Esses guardas, eles têm que ver as credenciais do pensamento, que são essas aí. Esse pensamento que está vindo é um pensamento nobre, é um pensamento que me traz paz, que é correto eu pensar nisso, correto eu ficar deixando a minha mente ir além, né, e conjecturando acerca disso aqui. Se for, esse pensamento ele pode ficar na minha cabeça. É digno de louvor. Eu poderia dizer esse pensamento em voz alta, sem me constranger, sem ficar triste, abatido, envergonhado. Então, se for, ele pode continuar na minha mente. Se não for, em Cristo Jesus eu tenho autoridade, porque a minha mente é a mente de Cristo. Eu tenho autoridade para mandar esse pensamento embora. E a palavra de Deus, como substituir, né? A palavra de Deus, meditar em um texto da Bíblia, né? Estar o tempo todo envolvida com as coisas do Senhor, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, colocar um louvor, nós já falamos sobre isso, né? Começar a cantar um cântico de louvor a Deus que nos ajude a estar firmes, com o pensamento firme no Senhor. São atitudes que a gente pode tomar. Nada na palavra. No final, o apóstolo Paulo ele diz, ponham em prática. Nada que está escrito na palavra de Deus é para ficar de forma teórica. A teoria, a letra, ela mata. Mas o Espírito, ele vivifica. E como que o Espírito vai vivificar? Quando eu começo a experimentar aquilo que a palavra de Deus diz. Então, é difícil para quem não está habituado ou acostumado, né? Eu sei que é difícil um ataque de ansiedade quando vem e a gente está numa luta, numa batalha. Mas se a gente começar a experimentar
e a sair dessa posição de quem está acuado e se entender como um guerreiro, que o Senhor está perto de nós, nós podemos lutar e alcançar a vitória que a Bíblia nos garante, né? Em Cristo Jesus. Então essa é a minha mensagem de hoje. Bom dia, Dênia. Essa é a minha mensagem de hoje para mim e para vocês, né? Vamos guardar a nossa mente através da investigação, né, dos nossos pensamentos, não permitindo que nenhum pensamento contrário do que Paulo traz aqui permaneça em nossa cabeça, né? Ao sinal de qualquer traço de ansiedade, não vamos permitir, né, nos entregar a ela. Ela pode até aparecer, a gente não tem como dizer que não vai aparecer, mas se aparecer, joga a credencial, epa, e eu vou para os pés do Senhor, né? Vamos para os pés do Senhor, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, com oração, com súplica, né? Tem coisas que é necessário a súplica a Deus, trazendo as nossas ações de graças, mas vamos viver uma vida em novidade, vamos viver nossa vida em novidade de vida, naquilo que Jesus conquistou para nós. Amém? Oh Deus, obrigada, Senhor, por essa manhã, por essa semana. Dá-nos mesmo, Senhor, esse entendimento de que nós podemos lutar, ó Deus, e que podemos mudar, Senhor, aquilo que tem povoado a nossa mente, Senhor. Ó Deus, diante de Ti, Senhor, nós queremos aprender a nos ajoelhar e colocar aquilo que tem nos angustiado, aquilo que tem nos incomodado, Senhor. O Senhor sabe que aqui na terra nós não vivemos uma vida de tranquilidade. Há momentos de tranquilidade, mas não é o tempo todo. Senhor, ajuda meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor, a terem esse relacionamento contigo, de colocar diante do Senhor as suas preocupações, inquietações, e que nada tire a paz, a nossa paz em Cristo, Senhor. Ó Deus, ao contrário, que a Tua paz seja abundante em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, gente, Clarice, ela perdeu o pai esse final de semana. Orem por ela, tá? Laurinelli perguntando por Clarice. Aí foi isso que aconteceu. Que o Senhor nos abençoe, né? E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.